Olá, meu nome é Rosana Bloise. Esse canal é um canal sobre espiritualidade e terapias holísticas, mas hoje eu vou trazer um assunto bem polêmico, que é a limpeza hepática, limpeza do fígado e da vesícula biliar. Esse é dos vídeos que eu vou falar sobre essa limpeza hepática, né? E aqui nesse vídeo introdutório você vai ficar sabendo como o fígado funciona, como ele se regenera, como ele se relaciona com doenças graves como câncer, infarto, diabetes, AVC. Você vai ficar sabendo o que acontece quando o fígado acumula gordura ou quando a bile fica presa por causa de pedras na vesícula. E o mais importante, o que você pode começar a fazer hoje para desinflamar, proteger e revitalizar seu fígado de forma natural. Seu corpo inteiro depende do bom funcionamento do fígado. Então fica comigo até o final, porque essas informações podem transformar a sua vida. Primeiramente, não sou médica e não aconselho que nada seja feito sem orientação médica, que para fazer algo, seguir algum protocolo de limpeza hepática, seja com responsabilidade, sabendo o que está fazendo e com a validação do seu médico, com acompanhamento. Então, eu deixo bem claro aqui no início desse vídeo que, apesar de eu trazer toda a informação, o meu relato e a minha experiência com a limpeza hepática, eu ressalto que tudo deve ser feito com um acompanhamento médico. A limpeza hepática não é algo que seja comprovado cientificamente, mas é algo que para algumas pessoas trouxeram bons resultados, mas é algo que, como tudo o que fala, o que diz respeito ao nosso organismo, é bom ser feito com cautela, com sabedoria e com acompanhamento médico. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a função do fígado. O fígado ele executa diversas funções essenciais à vida. Ele funciona em conjunto com os órgãos vitais e uma dessas funções é o metabolismo de nutrientes. Então, o fígado ele processa tudo o que nós comemos e bebemos. Carboidratos, né? Então, como trabalha com o carboidrato? O fígado transforma a glicose em glicogênio. O glicogênio é uma forma de reserva. Tá? Então, quando necessário, ele converte o glicogênio de volta em glicose para manter o nível de açúcar no sangue. Ele também metaboliza gordura, né? Ele quebra as gorduras em ácidos graxos e a transforma em energia ou armazena como gordura, porque a gente também precisa de gordura. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E também tem as proteínas. Ele metaboliza também essas proteínas, né, que nós ingerimos, quebrando os aminoácidos e removendo o excesso de nitrogênio, transformando em ureia, que é eliminado pela urina. Então, por exemplo, se você almoça arroz, feijão e bife, o arroz é rico em carboidratos. O fígado transforma a glicose em glicogênio e armazena. Então, essa glicose ela fica lá armazenada. Mais tarde, se você passar algumas horas sem comer, o fígado converte esse glicogênio em glicose novamente para manter o nível de açúcar no sangue estável. Então, é um processo muito importante para manter o nível de açúcar no sangue, né? O fígado também ele tem uma função de armazenamento, ou seja, ele guarda substâncias importantes que o corpo usa em momentos de necessidade. Então, glicogênio, vitaminas, vitamina A, D, E, K, né? Glicogênio é a reserva de energia rápida. Então, é onde a gente precisa consumir energia de forma rápida. O ferro, né, é essencial para formar a hemoglobina, proteína do sangue que transporta o oxigênio, né? Cobre, zinco e outros minerais. Então, por exemplo, quando você fica muitas horas sem comer, o fígado libera glicose, a gente viu isso anteriormente, para manter o cérebro e os músculos funcionando. Então, a gente precisa da glicose. O medo que a gente tem de glicose alta, né, é uma coisa, mas a glicose normal ela é necessária para o nosso bom funcionamento, né? Então, outro exemplo é se você tomou sol, né, produziu a vitamina D na pele e comeu muitos vegetais ricos em vitamina A, o fígado guarda essas vitaminas e libera aos poucos,
conforme o corpo vai precisando, né? Então, por exemplo, em períodos de pouca exposição solar ou má alimentação, ele vai fazer essa reposição, tá? A desintoxicação é uma das funções mais importantes do fígado, né? A função do fígado nesse sentido é filtrar e neutralizar substâncias tóxicas, álcool, medicamentos, conservantes, agrotóxicos, amoníaco, que são resíduos da digestão de proteínas. Essas toxinas são transformadas em substâncias inofensivas e eliminadas pela urina ou pelas fezes. Então, por exemplo, quando alguém bebe álcool, o fígado trabalha para quebrá-lo e evitar que ele intoxique o cérebro e os outros órgãos. Se você, por exemplo, tomou antibiótico muito forte por alguns dias, o fígado filtra e decompõe o medicamento para que ele possa ser eliminado com segurança pelos rins e pelas fezes, evitando intoxicação. Uma outra função é a produção de bile. A bile é um líquido que ajuda a digerir gorduras no intestino delgado. Então, a bile é produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar e liberada durante a digestão de alimentos gordurosos. Por exemplo, se você come uma feijoada bem gordurosa, a gordura precisa de ajuda para ser digerida. Então, o fígado libera a bile, que é armazenada na vesícula biliar. Essa bile emulsifica a gordura, facilitando a digestão. Uma outra função do fígado é a síntese de proteínas. Então, o fígado produz a albumina, que mantém o líquido dentro dos vasos sanguíneos, fatores de coagulação, que impedem sangramentos excessivos, e proteínas transportadas, que carregam hormônios, medicamentos e nutrientes no sangue. Então, por exemplo, sem albumina, a pessoa pode apresentar inchaço nas pernas ou na barriga, pois o líquido escapa dos vasos. Outro exemplo, se você sofre um pequeno corte e não está sangrando excessivamente, o fígado produz o fator de coagulação, que ajuda o sangue a parar de escorrer, além da albumina, que mantém o volume de sangue adequado dentro dos vasos. Bom, então essa é a parte introdutória em relação ao que é o fígado. Então, fazendo uma analogia rápida, o fígado é como se fosse um centro de controle e se conecta com quase todo o corpo. Então, ele se conecta ao sistema digestivo, ao sistema circulatório. Então, agora a gente vai ver os principais sistemas aqui. O sistema digestivo. O sangue que sai do intestino com os nutrientes absorvidos passa primeiro pelo fígado. O fígado analisa, armazena, transforma ou elimina o que for necessário. Então, por exemplo, se você come uma barra de chocolate, o açúcar dessa barra vai direto para o seu fígado. E ele é quem decide quanto será usado e quanto será armazenado. Um outro exemplo, você faz uma refeição rica em nutrientes. O intestino absorve essas substâncias e envia para o fígado. Aí lá no fígado, ele é quem decide o que será armazenado, o que será usado imediatamente e o que será eliminado. Uma outra parte é o sistema circulatório. Todo o sangue do corpo passa pelo fígado cerca de 20 vezes por hora. O fígado remove toxinas, regula a quantidade de colesterol e glicose e devolve o sangue limpo para o coração. Então, por exemplo, se você tem colesterol alto, o fígado tenta regular isso. Ele transforma o excesso de colesterol em sais biliares para ser eliminado. Por isso, uma dieta saudável ajuda o fígado a controlar o colesterol no sangue. Também tem as células e metabolismo. Todas as células do corpo dependem de glicose, aminoácido e gordura, que o fígado regula. Ele também regula a temperatura corporal, o equilíbrio de líquidos e o pH do sangue. Então, por exemplo, durante o sono, você não está comendo, mas o seu cérebro ainda precisa de energia. Então, o fígado libera glicose para o sangue, mantendo suas células cerebrais ativas durante toda a noite. Com relação ao sistema hormonal,
O fígado modula e elimina hormônios do corpo. Ele metaboliza insulina, estrogênio, adrenalina e cortisol. Se o fígado estiver com problema, os hormônios se acumulam, provocando efeitos como retenção de líquidos, ginecomastia, distúrbios menstruais. Então, por exemplo, uma mulher em uso de anticoncepcional hormonal pode sobrecarregar o fígado. Se ele não metaboliza bem o estrogênio, ela pode apresentar sintomas como inchaço, sensibilidade mamária ou até alterações menstruais. Então, nós falamos das funções do fígado e a relação dele com os sistemas mais importantes do nosso corpo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a regeneração do fígado. Então, o fígado ele tem uma capacidade única de se regenerar, ou seja, reconstruir seu tecido após uma lesão ou remoção parcial. Isso não quer dizer que ele nasce de novo do zero, mas sim que as células saudáveis restantes podem se multiplicar e restaurar a estrutura e a função do órgão. Quando o fígado é danificado por toxinas, álcool, vírus ou cirurgia, ele inicia um processo de multiplicação celular. Esse processo pode levar até dias, semanas, dependendo da gravidade e das condições gerais da saúde da pessoa. Apesar de ser incrível, essa capacidade tem limites. O fígado não consegue regenerar bem se a agressão é contínua. Então, consumo crônico de álcool e drogas, doença como hepatite B e C crônicas, esteatose hepática não tratada, exposição contínua a metais pesados e agrotóxicos. Nessas situações, o fígado pode formar fibrose, que com o tempo leva à cirrose, que é uma condição irreversível em que a capacidade de regenerar é impossível. Bom, agora sabendo sobre o funcionamento do fígado e como ele se regenera, a gente vai falar um pouquinho sobre gordura no fígado e pedras na vesícula. Então, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, ocorre quando as células hepáticas acumulam triglicerídeos em excesso. Então, excesso de calorias e açúcares refinados, consumo elevado de álcool, sedentarismo e resistência à insulina, uso de certos medicamentos, tudo isso pode contribuir com a formação de gordura no fígado. Então, quais são os estágios dessa doença? Primeiro, a esteatose simples, que é o acúmulo de gordura, mas sem a inflamação. Esteatohepatite, que é com inflamação e dano celular. Fibrose, que são cicatrizes no tecido hepático. Cirrose, que é a perda da função hepática, e carcinoma hepatocelular, que é o câncer de fígado. E quais são os sintomas de um fígado com gordura? Cansaço, dores ou desconforto do lado direito do abdômen, distúrbios digestivos como náuseas, gases, refluxo, icterícia, que é a pele amarelado, já em casos graves, inchaço nas pernas ou na barriga, confusão mental. E com relação às pedras, pedras na vesícula. As pedras, elas não se formam dentro do fígado, mas sim na vesícula biliar, que armazena a bile produzida pelo fígado. A bile contém colesterol, bilirrumina, sais biliares e água. Quando há o desequilíbrio, como o excesso de colesterol ou bile muito concentrada, formam-se cristais. Com o tempo, esses cristais viram pedras. Então, quais são as complicações que podem acontecer decorrentes dessas formações de pedras? Pode acontecer inflamação da vesícula, infecção nos canais biliares, inflamação do pâncreas, que é a pancreatite, e perfuração da vesícula, que é em casos extremos. E quais são os sintomas dessas pedras? O que essas pedras causam? Dor intensa no lado superior direito do abdômen, que é a cólica biliar, náuseas, vômitos, sensação de digestão pesada após comer e icterícia se a pedra bloquear o canal da bile. Agora a gente vai falar como isso pode alterar a saúde de todo o corpo. Então, digestão e absorção prejudicadas,
né? A bile, ela emulsifica as gorduras, ou seja, quebra as moléculas de gordura para que possam ser absorvidas no intestino. Se a bile não flui bem, o corpo não digere bem os alimentos gordurosos. Se a bile não flui bem, há deficiência de absorção de vitaminas A, D, E e K. Se a bile não flui bem, pode causar fezes claras, pegajosas, com gorduras não digeridas. Então, se a bile não flui bem, pode haver inflamação e dor crônica. O bloqueio da bile pode levar à inflamação da vesícula. E, em casos mais graves, infecção ou necrose do tecido. Então, gera dor intensa no lado direito do abdômen, febre, mal-estar, náusea, vômito, distúrbios intestinais. Além disso, se a bile não flui, o fígado não consegue eliminar toxinas com eficiência, o que aumenta o nível de toxinas no sangue. Pode causar cansaço, dor de cabeça, sensação de intoxicação em geral. Afeta a clareza mental, o humor, inclusive com sintomas depressivos, de ansiedade, de irritabilidade. A bile também ajuda na eliminação de hormônios em excesso, como o estrogênio. Ou seja, embora as pedras se formem na vesícula, seus efeitos são sistêmicos, podendo prejudicar a digestão, o fígado, o equilíbrio hormonal, o metabolismo das vitaminas e até a saúde da pele, do cérebro, o nosso psicológico e o sistema imune. Quando o fígado e a vesícula não trabalham em harmonia, o corpo inteiro paga. Agora nós vamos ver como o fígado se conecta a doenças graves. Então vamos começar pelas doenças cardiovasculares. O fígado, ele metaboliza gorduras e colesterol. Quando ele está gorduroso ou inflamado, há um excesso de LDL, que é o colesterol ruim, e a menor produção de HDL, que é o colesterol bom. Isso facilita ou favorece o acúmulo de placas de gordura nas artérias. Então, qual é o resultado disso? Aumento da pressão arterial, risco de infarto e problemas na circulação. Como o fígado se liga ao AVC? O mesmo processo de formação das placas que a gente falou agora há pouco se aplica também nos vasos cerebrais. Além disso, um fígado comprometido pode alterar a coagulação do sangue, favorecendo a formação de coágulos. Então, qual é o resultado disso? AVC, trombose. Com o câncer, como o fígado se correlaciona, né? O fígado, ele desintoxica substâncias cancerígenas. Quando está sobrecarregado ou inflamado, o fígado, essas toxinas permanecem mais tempo no organismo. Então, as toxinas ficam lá, não são processadas e acabam gerando problemas, né, nas células. Além disso, ele participa da regulação hormonal, o acúmulo de estrogênio, por exemplo. Pode estar ligado ao câncer de mama e câncer de útero. Então, qual o resultado disso, né? O aumento do risco de tumores hepáticos e outros cânceres relacionados à inflamação crônica ou desequilíbrio hormonal. Também o fígado se relaciona com alergias, doenças autoimunes. O fígado, ele filtra toxinas, filtra toxinas que geram alergia. Então, quando ele está congestionado, essas substâncias circulam mais livremente no sangue, gerando reações exageradas no sistema imune. O desequilíbrio da bile também afeta a saúde intestinal, o que influencia a resposta imune. Qual o resultado disso? Aumento de alergias alimentares, respiratórias, cutânea, maior suscetibilidade a doenças autoimunes como lúpus, artrite. Então, são mais questões aí relacionadas ao fígado e essas doenças graves. Além disso, outras condições graves podem estar relacionadas ao fígado, como diabetes, porque se o fígado está com gordura, há uma resistência à insulina. Uma obesidade, né? Se há uma disfunção hepática, há um acúmulo de gordura abdominal. Alzheimer e doenças neurodegenerativas. Se há toxinas não filtradas,
essas toxinas vão afetar o cérebro. Distúrbios hormonais graves. Se o fígado não consegue regular os hormônios, pode haver uma síndrome endócrina. Problemas intestinais crônicos. Se a bile está deficiente, então a microbiótica alterada, o intestino está irritado. Então, quando o fígado não cumpre suas funções de limpeza, regulação hormonal, metabolismo de gordura e controle inflamatório, o corpo entra em um estado de desequilíbrio sistêmico. Isso prepara o terreno para doenças graves e silenciosas, às vezes sem sintomas evidentes por anos. Cuidar do fígado é cuidar de todo o corpo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e deixe seu comentário para a parte 2.